pensamentos, afetividade, sensibilidade. Somos divididos entre corpo, alma e espírito. Corpo físico, né? Nosso físico. Que teremos um seriado sobre corpo aqui no canal e eu vou explicar o porquê, acho que nesse vídeo mesmo. A alma e o espírito. A alma seria os nossos desejos, as nossas vontades, e o espírito, a vontade de Deus para nossa vida, o desejo de Deus para nossa vida. E isso diverge dentro de nós, sabe? É um pouco... é uma luta interna, que nem aquela música da... eu tô muito musical hoje, que nem aquela música da Lumepídio. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que existe dentro de mim, esse eu acabo cometendo. Então é uma luta constante. Aos 42:11. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele, meu Senhor e meu Deus. Aí já vem outra música. Eu ministerizou. Sabe, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere Deus, espere Deus, espere Deus, espere... A gente não consegue, né? Esperar em Deus. Não é que a gente não consegue. A espera é difícil, mas a gente não entende que é um tratamento, é um propósito. É para que quando a bênção chegue, quando a gente chegue naquele lugar que a gente almejou, que Deus também almejou pra nossa vida, a gente dê valor, a gente persista, a gente não desista, a gente veja o quanto a gente trabalhou, o quanto aquilo nos pertence, para que a gente não abra mão das coisas, entendeu? É difícil. E aí vamos abrir em Deuteronômio 31:6. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará nem te desamparará. Amém? Pra mim, né, nessa leitura seria tipo, não deixe o medo te abater, não deixe a sua alma falar dentro de você que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem inteligência suficiente para falar, que você não tem articulação o suficiente para falar, que você não seria uma influencer de Deus nesse mundo digital. E ao contrário, eu sigo bastantes influencers cristãos, eu gosto bastante. Sigo não cristãos também, que eu gosto bastante. E eles sempre falam que a gente tem que encher, né, a internet, as redes sociais, de coisas boas, do amor de Deus. Tem que aparecer toda hora, né, na timeline das pessoas, Deus, Jesus, o amor. Então eu falo assim, eu não tô errada, né, de querer fazer isso, porque eu só quero falar de Deus, eu só quero falar do amor dele, eu só quero falar da minha jornada com ele, que não é fácil, que não é difícil, que é difícil, mas que também não é difícil, de que eu tô aqui se um irmão precisar da minha ajuda, porque tá na Bíblia, se um tiver caído que o outro levante. Então, quero me pôr disponível nisso. Então, a luta interna com a minha alma de não ouvir a voz dela é difícil, é pesada. É uma voz que eu tento silenciar todos os dias, que me afeta bastante. Como eu disse, eu sou bem sensível em críticas externas, em comentários externos, porque eu já me cobro muito, eu já tenho esse peso em mim. Então, mais essas coisas externas que virão, é normal, né? O medo do outro de fazer, critica você, ou às vezes a gente fez alguma coisa errada, que às vezes a pessoa só tá falando, faz assim que é melhor, e dependendo do nosso humor do dia, a gente não tem essa visão, né, de que a pessoa às vezes só quis dar um toque, ou às vezes a pessoa falou de uma maneira brusca e a gente já levou, tipo, ai que grossa, ai que... Então eu sou bem sensível nisso, eu fico triste, eu fico doente, eu não quero levantar, eu não quero fazer nada, eu quero viver aquela tristeza, sabe? E não é isso que Deus tem pra mim.
Eu sempre fui uma criança feliz na medida do possível. Sempre fui uma criança feliz, sempre fui uma esposa muito amorosa, uma mãe amorosa. E quando essas coisas acontecem, dói no meu corpo. A alma, depois de um tempo, ela começa a externar. Se a gente não resolve aquela dor, se a gente não busca o cuidado daquilo, ela externa. E no meu caso, externa com o meu peso. Muitas pessoas param de comer, né? Quando estão tristes, quando estão nervosas, e emagrecem demais. Algumas pessoas ficam doentes, tipo pressão alta, diabetes, câncer. No meu caso, eu como. Emocionalmente. Se eu tô triste, eu como muito, eu tenho que comer açúcar e eu como tudo de uma vez, numa sentada só, em 5 minutos. Por que eu tô falando isso? Coisas que a nossa alma luta, busca, traumas da infância, traumas da vida adulta, de relacionamentos, de maternidade. A maternidade não é nada fácil. E se a gente não se prepara pra ela em Deus, tá, gente? Fica muito mais pesado se a gente não se prepara pro nosso casamento em Deus, que casamento tem dias difíceis. Vai externar de alguma maneira isso. Se você tá lá lutando interno, uma hora vai explodir pra fora. E eu tenho bastante coisas que eu sempre escondi internamente, nunca expus, nunca falei pra ninguém. Sempre contive dentro de mim. E pra mim externa na comida. Então eu tô bem acima do meu peso. Nunca tive acima do meu peso, sabe? Minha mãe, quando tava viva, sempre controlava isso. Se eu ficava 5 quilos acima do meu peso, ela já me colocava de dieta. Então, quando eu não tinha mais ela, isso externou a falta dela. Externou a maternidade, que é difícil o começo. E externou o casamento. E eu não sabia como lidar com essas coisas, eu comia. E comia. E comia, então eu engordei muito. E no começo, tipo, sim, estava me afetando, mas eu não queria tanto assim buscar isso, o resultado, entendeu? Mas um resultado saudável. E um resultado em Deus, tentando curar essas feridas, entender que não adianta você emagrecer, se você não resolver isso, você vai voltar a engordar. Então, eu voltei a treinar agora e é isso. Teremos um seriado no canal que eu preciso descobrir como é que eu vou gravar o treino e tudo mais, que eu não sou boa nisso, nesses negócios, assim, não sou, não tenho nem paciência. Mas eu vou fazer, vou gravar aqui no canal o processo do emagrecimento, mas não do emagrecimento em si, mas sim da cura, de parar de... Pode ser que eu não fique magrinha, magérrima, como já fui, mas a ideia é mostrar que eu estou me curando em Deus. Não comer compulsivamente, não comer porque eu tô triste, não comer, e sim entregar nas mãos de Deus. Eu estou triste e entregar na mão de Deus e me deixar ser tratada e me deixar ser curada. Porque ser tratada e ser curada sobre as coisas que a gente luta, que nos marcaram, que nos aprisionaram, que a gente tá presa naquilo e que de vez em quando volta na mente, quando a gente tá avançando e desmorona tudo que a gente já conquistou. É isso que eu vou fazer e vou compartilhar com vocês sobre o seriado. E é isso que eu tinha pra contar hoje. O primeiro vídeo da volta, que é o terceiro vídeo do canal. Vai ser curtinho, vai ser só pra contar essas coisas pra vocês, pra falar que quanto eu sou sensível, não para que não tenha comentários, mas é pra dizer pra vocês o porquê que eu parei. A culpa foi minha. Deus tentou me apertar de várias maneiras, várias palavras que aconteceram na igreja que eu frequento, várias ministrações falando que... várias influências que eu falei pra vocês que eu sigo falando que a gente tinha que sempre se posicionar como igreja e falar do reino. E eu entendia que aquilo era pra mim, só faltava falar meu nome. E eu... não, Deus, amanhã eu gravo. Como eu falei, fiz 2 textos pra falar de alma e não gravei nenhum. E eu, não, Deus, eu vou gravar, eu vou gravar, eu vou gravar. E não foi. E daí Deus deu uma apertada fatality, que eu vou contar aqui pra vocês.
Eu descobri que eu tava grávida em agosto desse ano aqui, 2021. Fiquei bem feliz, né? Porque eu sou do time de 2, 3 filhos, assim, não curto muito filho único. Não por ser filho único, mas eu, sei lá, eu gosto de ter irmão, minhas memórias com o irmão da infância são muito boas. Então eu queria isso pra minha filha, o BFF de sangue, sabe? O amor, o melhor amigo pra vida inteira. Então eu queria isso pra ela, porque eu tive isso com meu irmão. Então eu queria isso pra ela. E então a gente ficou bem feliz. E eu acho que eu descobri bem no comecinho de agosto, eu não lembro a data, acho que dia 3 de agosto. Eu tava de 2 semanas e meia, 3 semanas, mais ou menos. Nossa, né? Mas é que eu já aprendi os sintomas da Noa, então eu sabia. Mas com 5 semanas eu perdi o bebê. Eu fiquei muito triste, tentei não externar muito, mas foi pra Deus mostrar pra mim o quanto eu era forte, porque eu achava que eu não era forte, assim, pra viver um processo de crescimento em Deus. Por isso que eu sempre fugia do meu chamado, do meu propósito. E eu perdi o bebê dia 23 de agosto, com 5 semanas mais ou menos. Foi bem tenso, foi aterrorizante. E eu tava sozinha em casa com a Noa. Passei o dia sangrando loucamente, com uma dor insuportável que não dá pra descrever. Mas eu passei o dia bem, tomei conta dela, fiquei forte, fiz todas as tarefas da casa. Estou falando isso por quê? Porque quando eu tô triste, eu não quero... Eu faço as tarefas, mas eu não quero fazer, eu quero ficar deitada, eu quero dormir o dia todo. E algumas vezes são por coisas bobas, né? Que a minha alma se abate fácil. E era uma coisa séria, forte. E eu tava firme, né? Tomei conta dela o dia todo. Meu marido chegou, levei a Noa pra ginástica rítmica. Levei a Noa pra ginástica. Porque Nossa, mas tava com dor, tava sangrando, porque não podia ir pro hospital. eu tive dor também da Noa até os 3 meses, 4 meses. Sangrei também na gravidez da Noa, no comecinho da gravidez da Noa. Acho que com 4 semanas eu também sangrei na gravidez da Noa. Então, eu até que tava tranquila, entendeu? Eu tive placenta prévia na gravidez da Noa, que acontece sangramento, cólicas e tudo mais. Então eu tava tranquila. Falei, foi assim na da Noa. A Noa nasceu bem, saudável, linda. Nasceu com quase 42 semanas, faltando 3 dias pra fazer 42 semanas, porque a Noa curtia o forninho. Então ela tava tranquila, né? Só que depois que a Noa voltou da ginástica, começaram a sair assim, né, resquícios. E daí eu me desesperei, fui pro hospital, fui pra uma maternidade muito boa aqui da minha cidade, que a Noa nasceu lá. Os exames e eu já tinha perdido o bebê, faltava só um pedacinho sair. Eu fiquei triste, meu marido ficou triste. Como eu falei, nós queríamos um irmão pra Noa. A ideia era que eu fosse grávida em novembro, porque eu queria que o bebê nascesse em agosto. Eu até falei pra Deus, pô Deus, eu queria ter um bebê em agosto, não perder um bebê em agosto. Mas ele sabe de todas as coisas, né? E quando eu tava lá, eu entendi o porquê que eu estava lá naquele dia, porque aconteceu tudo isso. Tinha uma moça lá que já tava perdendo o quarto bebê. E ela tava muito abalada, muito perdida, né? Assim como eu. Mas meu marido levantou, também tava junto. Oramos por ela e ele repreendeu o espírito de culpa que batia muito forte nela, que ela achava sempre que era culpa dela, por ela perder os bebês, que ela tinha feito alguma coisa errada. E ela chorou, repreendeu esse espírito, porque a culpa não era dela, é um processo. Deus nunca quer punir a gente, Deus nunca quer que os filhos deles sofram,
que nós sofremos. Deus nunca quer isso pra nossa vida. A Fabiola Mello assistiu um pedaço de um vídeo dela depois que ela perdeu o segundo bebê, de uma pregação que ela fez numa igreja, que ela falava que é a poda pra gente crescer. E eu não sei o caso dela, né? Não conheço a vida dela com Deus, mas no meu caso a poda foi pra que o medo se rompesse na minha vida, pra que eu não deixasse o medo continuar dirigindo a minha vida, o meu propósito e o meu chamado com Deus. Essa foi a minha poda. E nessa poda, Deus levou meu segundo bebê, que foi... Ele cumpriu o propósito dele no ventre, que era me fazer forte, que era me fazer romper o medo da minha vida, que era fortalecer a minha alma e dar voz ao espírito dentro de mim, falando que eu era capaz, que eu conseguiria. Então, foi isso que aconteceu. Daí nós estamos aqui de volta. Foi doloroso sim, doeu sim, ainda tá doendo. Ainda estou passando por esse processo, né? O aborto em si já foi, já ele vai ficar pronta pra quem sabe Deus mandar o terceiro/segundo. Mas eu tô bem e entenda que às vezes a poda é dolorosa para que a gente cresça e floresça, para que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Sim, às vezes dói, mas nós vamos vencer, né? Nós conseguiremos e chegaremos lá. Achei que o vídeo ia ficar curtinho, mas não, desembestei a falar. Tipo, eu ia falar do bebê, mas depois eu não ia mais falar do bebê e acabei falando. Mas era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que eu tenha sido usada por Deus pra falar com você, pra falar o teu coração, para que você se posicione, rompa o medo da sua vida em nome de Jesus, para que você cresça, floresça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Beijos.